Você está ouvindo Rádio Kairos. É com você, missionário Sampaio. Muito bem, queridos, agora 4h49, faltando 11 minutinhos para as 5 horas, você ouve o programa Missão em Foco. Chegou um momento especial em que vamos refletir por alguns minutinhos na Palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Muito bem, queridos, e o texto que nós vamos ler hoje está em Mateus, capítulo 14, no versículo de número 22, que diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despediu a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse-lhe: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Esse texto é lindo. Quando fala de Jesus andando sobre as águas, já é uma bênção. Mas o que mais é curioso aqui no texto, para a gente refletir nesses minutos, é que Jesus, ele é extraordinário. Ele disse aos seus discípulos para seguirem, ele ficaria despedindo a multidão. Mas se você observar bem o texto, Jesus, ele vai aos discípulos na quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite já é na alvorada. Durante o dia são horas. Primeira hora do dia, segunda hora do dia. A primeira hora do dia começa, não é 1h da madrugada, como nós aqui. A primeira hora do dia no calendário judaico começa às 6 da manhã. Por isso que tinha a oração da hora sexta. A hora sexta é meio-dia. E então, a hora nona é 3 horas da tarde. À noite, a partir das 6 horas, né, porque desse horário já começa a findar o dia. O calendário judaico, no sábado, na sexta-feira, por exemplo, a partir da hora nona, já estavam se organizando para se recolher por causa do dia sabático. Já à noite começa-se vigílias. De 6 às 9 é a primeira vigília. De 9 à meia-noite, a segunda vigília. De meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília, e a quarta vigília de 3 da manhã até o amanhecer, até a alvorada. Então, quando a Bíblia fala de Jesus indo ao encontro dele na quarta vigília da noite, já era bem de madrugada. E outra, o barco, eu imagino que estava muito frio, porque não tinha o aquecimento global que tinha hoje, né? Que tem hoje. E também os ventos batiam muito forte no barco. Imagina ele se tremendo tudinho, com medo de afundar. No meio do mar, é muito comum ter você olhar e parece assim que você está no meio do espaço. Você olha para um lado, para o outro, não tem nada. E eles estavam indo no mar, as ondas açoitando o barco, e eles olhavam para um lado, para o outro, não tinha nada. Olha para o céu, as estrelas, e ali tinha aquele clarão. Eu posso imaginar que a lua também estava linda. E eles estavam indo ali sobre as águas, e de repente eles olham e vê Jesus vestido de branco, com aquele linho branco, à luz da lua. Eu imagino eles vendo a imagem de Jesus andando sobre as águas, só que de repente eles não prestaram bem atenção. Eles não prestaram atenção que quem vinha andando sobre as águas era o próprio Jesus. E eles olham e se assustam, eles começam a gritar: é um fantasma.
Escute, queridos, Jesus é o mesmo. Ele se revela sempre o mesmo. Só que às vezes ele se revela como alguém em momentos de dificuldades, de maneira que a situação às vezes é tão caótica que até quando Jesus se manifesta nós achamos que é fantasma. Mas qual foi o segredo ali dos discípulos de olhar para Jesus e o chamar de fantasma? É a maneira incorreta de olhar para Jesus. É a maneira incorreta. Nem sempre Jesus vem como nós esperamos, de forma conveniente. Às vezes Deus se revela, por exemplo, os judeus, eles esperam Jesus com uma coroa, com aquele cetro, com aquela espada, com aquela aljava cheia de flecha, montado num cavalo branco, pousando sobre Jerusalém para libertar Israel até hoje. Eles não aceitam o fato de Jesus ter sido aquele filho de Maria e José, vindo da linhagem de Raabe, de Ruth, daquele povo lá da descendência de Davi, porque não é mencionado na genealogia, por causa daquela questão da tradição de Israel. As mulheres não eram mencionadas, mas Jesus vem dali, daquela história todinha, daqueles fracassos que vem. Por exemplo, Davi, melhor dizendo, ele adultera com Batseba. De lá, o segundo filho de Batseba, Salomão, já nasce e agora ele se tornou o rei de Israel, e exatamente dessa linha Jesus nasce. Jesus é descendente de histórias de fracassos, mas ele veio exatamente para quebrar as maldições. Essa é a lição. Então Jesus sempre se revela de onde nós não esperamos, e ele opera milagres. Jesus sempre se revela de onde nós não esperamos, mas é exatamente para interceptar as linhas de maldições que nos acompanham. Não tem aquela pessoa aquela família, o Efraim, que chegou agora aqui, né? Aquela família que é só derrame. Tem outra que é só infarto. Pactos hereditários na genética, eu vou falar assim, que são pactos geracionais. Ah, missionário, mas não existe isso? Existe, claro que existe. A Bíblia diz que a ira, a maldição, ela vai ao alcance dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Mas quando Jesus se manifesta na família, a Bíblia diz que uma vez passando a amar a Cristo, diz que ele alcança até 1000 gerações, o seu amor alcança até 1000 gerações daqueles que ele ama. Desde que nessas gerações ninguém quebra o pacto de amar a Cristo, de amar a Deus. E aqui nós encontramos Jesus se manifestando de onde nós não imaginamos. Jesus tinha dito para eles, vão, e eles foram segundo a palavra de Jesus. É importante lembrar que eles foram obedecendo a palavra. Se eles foram obedecendo a palavra, o fato de eu estar seguindo o rumo que Jesus me mandou ir, não significa que eu vou estar sempre de boa. É tanto que eles enfrentaram as ondas, mesmo sobre a obediência à palavra de Deus, sobre a obediência à palavra. E quando Jesus se manifesta andando sobre as águas, eles pensam que é um fantasma. Mas Jesus não era um fantasma. Era a visão deles que não estava sendo correta a respeito de Jesus. Como você tem olhado para Jesus? Talvez você tenha buscado os lugares convenientes, e aí você diz, mas eu estou fazendo tudo certinho. Só que analisa, será que você está fazendo segundo a palavra, me instrui? Talvez você não esteja indo pelo caminho que Jesus manda. Por quê? O caminho de Jesus às vezes carrega cruz, né? E eu aprendi uma coisa, cortar caminho é a melhor maneira de chegar onde não queremos. E muitas pessoas têm errado porque acham que por estar no caminho fácil, diz que Deus está dando vitória porque você está dando em caminhos de glórias. Só que na verdade o caminho de Jesus, geralmente ele carrega consigo grandes desafios. Os discípulos foram sobre o comando de Jesus, poderia ser na rota marítima em que eles iam, não deveria ter ondas, porque foi Jesus que mandou. Mas não, mesmo em obediência à palavra, ali estavam as ondas, ali estavam os ventos. O segredo estava, mantenha-se firme, crendo em Jesus. Não tire os olhos dele, porque pode ser que da próxima vez que você olhar, você vai se assustar e achar que é um fantasma. Tem muita gente que tirou os olhos de Jesus e agora Jesus se aproxima e você despreza. É isso mesmo. Os discípulos disseram é um fantasma, mas teve alguém lá dentro que olhou de forma correta, pelo menos buscou a confirmação, dizendo, Senhor, se é tu que está falando mesmo, então, manda que eu vá ter contigo. Jesus disse, venha Pedro. Ele começou a andar sobre as águas. Eu posso imaginar os amigos dele do barco, Pedro, você está louco, rapaz, isso é meninice, você vai sair do barco agora e você vai afundar aí. Ele é Jesus, você não é Jesus.
Você vai entrar na água, você não precisa, ele já está vindo para cá, não precisa você fazer tudo isso, negócio de vigília, monte. Coisa é essa? Não pode ficar com esse exagero, não. Meu irmão, sabe o que eu digo para você? É o que disse Jeremias, o Senhor, Jeremias, clama a mim e respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Deixa os superficiais, vá no profundo com Deus, vá além do natural. Saia da conveniência e vá além. Faça o que os homens costumeiramente não costumam fazer. Pedro andando sobre as águas. O problema é que lá no meio do percurso, ele decide tirar os olhos de Jesus e agora começa a afundar. O segredo não estava, Senhor. E esse momento eu quero estar orando por você. Porque eu sei que possivelmente eu estou falando a alguém que se afastou de Jesus porque deixou de olhar para Jesus de forma correta. E as coisas de Deus até te assombram hoje. Mas há um momento em que Jesus te desperta a entender que hoje Ele está te dando a chance de dizer: ajuda-me, Senhor, porque eu afundei, tirado os olhos do Senhor e olhado para as minhas conveniências. Quero orar por você neste momento. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento este homem e esta mulher. Essa pessoa, meu Deus, que ouvindo a tua palavra decide crer no teu evangelho. Essa pessoa que acumulou, meu Deus, coleciona fracassos terríveis, que limita essa pessoa no mundo de fracassos, ó Deus, de tristeza, de limitação familiar, profissional, acadêmica, psicológica. Uma pessoa que está vivendo, meu Deus, em depressão. Geralmente elas se sentem confortáveis no quarto escuro, no lugar frio, solitário. Talvez essa pessoa tenha se sentido confortável em lugares de tristezas, mas que o Senhor neste momento, meu Deus, entre nesse coração, porque ao longo da sua história essa pessoa deva ter afundado, Senhor, e já não tem mais oxigênio. Mas neste momento, Senhor, toma pela mão e dê uma nova história para essa pessoa, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Assim como Pedro, ó Deus, foi resgatar Jesus, que o Senhor estenda a mão e resgate essa pessoa, meu Pai. Eu oro neste momento com fé, dentro desses pouquinhos minutos de reflexão, e ministro uma nova história. Escreva o nome dessa pessoa no teu livro, no ranking dos mais do que vencedores, para que assim o teu nome seja glorificado, em o nome de Jesus. Amém.